Oi! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, todo mundo já viveu. Sabe aquelas reações emocionais super intensas que outras pessoas despertam na gente? Pois é, vamos explorar uma virada de chave, uma mudança radical de perspectiva sobre esses momentos. Quase sempre tudo começa com essa pergunta, não é verdade? Alguém fala ou faz alguma coisa e de repente a gente é tomado por um sentimento que parece nos engolir. A nossa primeira reação é procurar um culpado, uma causa lá fora. Mas e se essa não for a pergunta mais interessante a se fazer? A nossa resposta padrão, aquela que sai no piloto automático, é movida pelo que a gente pode chamar de ego. A narrativa é bem simples e direta. A fonte da nossa dor, do nosso desconforto está lá fora, está na outra pessoa. É uma história de causa e efeito que, na hora, parece fazer todo o sentido do mundo. E essas reações são muito familiares para todos nós. Raiva, ciúme, medo, vergonha, a lista é longa. O ponto central aqui é que a história imediata que o nosso ego conta é sempre a mesma. Isso veio de fora, a culpa é do outro, é uma posição de defesa, uma reação para proteger uma identidade que se sentiu atacada. Só que existe um momento na jornada de autoconhecimento em que algo pode mudar, e mudar drasticamente. E não é um ajustezinho não, é uma verdadeira revolução. É a passagem de olhar para fora para finalmente começar a olhar para dentro. A grande transformação não vem de encontrar uma justificativa melhor para culpar o outro, sabe? Ela começa exatamente no momento em que a gente abandona a pergunta antiga e tem a coragem de formular uma pergunta completamente nova. E é essa pergunta, em vez de por que você fez isso comigo, a questão se torna o que aqui dentro de mim foi ativado por essa situação. Essa simples mudança de foco é a chave que abre a porta para a cura e para a gente se tornar autor da própria vida. É aqui que tudo começa a mudar de verdade. E o mais fascinante disso tudo é perceber como dois campos que parecem tão distantes, como a psicanálise e certas linhas de pensamento espiritual, chegam na mesmíssima conclusão. Ambos apontam para uma verdade fundamental sobre as nossas interações e o que elas revelam sobre nós. A proposta de ambos é que a gente ressignifique o tal do gatilho. Ele deixa de ser um ataque para se tornar um mensageiro. É um sinal, sabe? Um sintoma de que alguma coisa lá no nosso mundo interno, algo que estava escondido, está pedindo para ser olhado, para ser integrado. Olha só que interessante como isso se traduz. Em um curso em milagres, por exemplo, o gatilho é chamado de um pedido de amor, como se fosse um grito de uma parte ferida dentro de nós. Já a psicanálise chama de o retorno do recalcado, que é algo que foi empurrado lá para o inconsciente e que agora encontra uma brecha para voltar. Mas percebe, a ideia central é idêntica. O que emerge não vem do outro, vem da gente, só que através do outro. Então o ponto crucial é este. A outra pessoa funciona como uma tela de projeção. Ela se torna um ator que, muitas vezes sem nem saber, encarna um papel que o nosso roteiro interno precisava trazer à tona. A causa real, a raiz da questão, está na nossa própria mente, no nosso inconsciente. E isso nos leva a uma encruzilhada fundamental que se apresenta toda vez que somos acionados. Em cada um desses momentos, por mais que não pareça, a gente tem uma escolha poderosa nas mãos. Temos a opção de seguir por dois caminhos muito diferentes. De um lado, a gente tem o caminho da repetição. É o piloto automático do ego. Culpar, atacar, se defender, se fechar naquelas narrativas antigas que já conhecemos de cor. Do outro, tem o caminho da criação. E esse exige uma escolha consciente. Pausar, observar, se permitir sentir a emoção sem descarregá-la e, principalmente, assumir a autoria daquele sentimento. Vamos entender melhor o que significa esse caminho criativo. O coração dele é o conceito de assumir a autoria ou a responsabilidade pela nossa experiência emocional. E isso, vale dizer, é radicalmente diferente de assumir a culpa. Essa distinção é transformadora. Culpa nos prende ao passado e à condenação. A autoria nos coloca no presente como criadores da nossa realidade. É um ato de poder, não de autoflagelação. É simplesmente dizer, ok, essa experiência emocional está acontecendo dentro de mim. E a consequência disso é direta. No momento em que se reconhece que o sentimento é meu, a gente retoma o poder sobre ele. Se é meu, pode ser compreendido. Se é meu, pode ser ressignificado. Se é meu, pode ser integrado à consciência, ao invés de ser projetado para fora. Certo. Mas como é esse ato criativo na prática? Primeiro, é sustentar aquele desconforto inicial por alguns segundos, sem reagir no automático. Segundo, é se permitir sentir de verdade, sabe? Atravessar a onda da emoção em vez de jogá-la em outra pessoa. E terceiro, que é fundamental,
é diferenciar o sentimento, que é real, da história que a gente conta sobre ele, que geralmente é só um eco do passado. E a consequência mais bonita dessa mudança interna é a transformação da nossa percepção sobre o outro. Aquela pessoa que antes era vista como a fonte do ataque, como inimiga, passa a ocupar o seu verdadeiro lugar, o de uma mediadora, um catalisador que, sem saber, nos ofereceu uma oportunidade preciosa de cura. Essa frase resume perfeitamente a essência de tudo isso. A dor não vem do evento em si, mas da interpretação, do significado que a nossa mente, baseada em crenças antigas, atribui àquilo. Se a gente muda a interpretação, a gente muda a experiência. E assim, essa reflexão toda devolve a pergunta para a gente. Em cada interação, em cada gatilho, a escolha se apresenta de novo. O caminho da repetição inconsciente ou o caminho da criação consciente. A cada momento, temos a chance de inaugurar algo novo. A questão é, o que vai ser escolhido da próxima vez?